E com a definição do nome de Sarto Nogueira e Capitão Wagner para o segundo turno das eleições para a Prefeitura de Fortaleza, o governador Camilo Santana anunciou nesta segunda-feira publicamente o apoio ao candidato pedetista e voltou a elevar o tom contra o candidato do PROS. Em coletiva de imprensa, nesta segunda, o governador proclamou partidos e candidatos derrotados a integrarem um arco de aliança do pedetista. Eu tenho certeza e a garantia de que o Sarto representa o melhor para Fortaleza e o meu desejo era conclamar a todos que querem o bem de Fortaleza, a todos os candidatos que fizerem parte do primeiro turno, a todos os partidos a se somarem à candidatura de Sarto no segundo turno. Foi o que reforçou o chefe do Executivo Estadual. Na ocasião, o pedetista também elevou o tom contra o Capitão Wagner, classificando-o como representante de Bolsonaro e candidato do ódio. Eu me posicionei em relação ao candidato adversário porque ele procurou esse primeiro turno esconder a sua participação direta dos 2 motins que ocorreram no estado. Eu que vivi e vivenciei o problema este ano, sei quanto isso representou para o cearense. É o candidato que usou a política da violência para buscar atingir os seus objetivos pessoais. E isso tenho procurado combater insistentemente, ressaltou Camilo, se referindo a Capitão Wagner. Sobre o primeiro turno, o governador afirmou que não entrou na campanha de nenhum candidato porque tinha 2 aliados na disputa. Eu tenho uma parceira administrativa e política com o BDT e respeito a candidatura do meu partido, que é o de Luiziane, foi o que pontuou Camilo Santana. Gente, com relação a essa declaração do nosso governador do estado, nós temos que ressaltar que, mesmo o governador, mesmo o chefe do executivo, ele precisa apresentar provas quando faz algumas acusações como as que ele tem feito contra o Capitão Wagner. Ele diz que ele influenciou não diretamente aos 2 motins que tivemos no estado. Isso é uma acusação grave. É uma acusação que pode trazer até prejuízos à candidatura de Sarto. Porque se forem provadas erradas, pode dar problema para essa candidatura. E aí, isso é uma das coisas que eles têm que evitar. Nós estamos falando de eleições. Não estamos falando aqui de uma disputa a condomínio de prédio, não. Nós temos que ter uma certa serenidade com relação ao processo. E isso quer dizer o quê? Se você vai acusar alguém, ou vai dizer que esse alguém cometeu algum crime, para que o povo olhe para ele com maus olhos, você tem que fazer isso de forma honesta. Então nós vamos pegar, temos que fazer da seguinte forma: o governador, o senhor está dizendo isso, isso e isso nos seus discursos. Você pode mostrar as provas que o senhor tem disso? Ou apenas palavras ditas ao vento? Porque palavras o vento leva. Palavras o vento leva. E às vezes é isso que o povo tem que se atentar. Às vezes as pessoas dizem coisas para que você acredite de uma forma ou de outra sobre um determinado candidato. E é isso que eu estava falando no meu comentário da matéria anterior. Nós temos que ver cada candidato pelo que ele apresenta e não simplesmente pelo que ele é. Porque de um lado nós temos o Capitão Wagner, que pode talvez representar o Bolsonaro, porque ele mesmo, pelo menos nessa candidatura, ele tem evitado falar sobre isso. E do outro lado nós temos o representante exatamente do nosso estabelecimento político, tanto do Roberto Cláudio quanto do governador Camilo Santana. Então, os dois têm ligações políticas fortes, os dois têm um lado político muito aflorado, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo não podemos vê-los dessa forma. Nós temos que ver como candidatos que têm propostas para essa cidade e essas propostas têm que ser levadas a sério. E isso é que você como eleitor, nós como eleitores temos que ver e não apenas olhar para esse aqui é o candidato dos Ferreira Gomes. Não é bem assim. Ele é candidato Ferreira Gomes, porque todos os Ferreira Gomes estão apoiando ele abertamente, mas ele também tem propostas para a cidade. Ou ele talvez acabe fazendo igual a Dilma fez na primeira vez que ela foi eleita, onde ela dizia toda hora que ela era candidata do Lula, mas assim que chegou no governo, a primeira coisa que ela disse foi o quê? Não, o meu governo quem faz sou eu.
Então, no final das contas, o que vai importar não é quem é candidato de quem, e sim o governo que ele vai fazer, qualquer um dos dois que seja, quando assumir a prefeitura. Oi, gente! Lembre de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, ativar as notificações no sininho e curtir esse vídeo.